que é que acontece quando nós nos lamentamos? É sobre isso que eu vou explicar hoje e vou-te dar uma estratégia para lamentares menos. Fica aí e assiste ao vídeo. O meu nome é Márcia Mel, eu sou licenciada em Psicologia e ajudar pessoas a serem felizes e abundantes é a minha missão de vida. Então, o que é que acontece quando nós nos lamentamos? E tu perguntas assim, Márcia, mas lamentar sobre quê? Eu não me lamento. Lamentamos-nos, não me lamentamos às vezes porque nos dói alguma coisa, ou porque está frio, ou lamentamos-nos porque está calor, ou lamentamos-nos porque gostávamos de ter feito aquela viagem e não fizemos, ou lamentamos-nos porque estamos a viver uma pandemia, ou lamentamos-nos porque existe o Covid. E tu vais-me dizer assim, Márcia, mas é motivos para lamentar, nós estamos a viver momentos desafiantes, difíceis, etc. Ok, é verdade, mas o que acontece, a vida acontece e vai acontecer sempre. E tal como já expliquei em vídeos anteriores, o que nós fazemos com isso depende de nós. É verdade, é duro, é verdade, são desafios, a vida acontece, vai ter altos e baixos, mas nós temos o poder de escolher como é que nós vamos olhar para isso, que escolhas é que nós fazemos para a nossa vida. E uma delas está errada. Lamentarmos-nos é errado. Quando nós nos estamos a lamentar no que de menos bom acontece, significa que nós estamos, mais uma vez, a focar-nos no que não interessa. Quando nós, à nossa volta, temos motivos para festejar, para sermos gratos. E tu vais dizer assim, festejar porque há a pandemia? Então, estamos vivos. Se estamos cá e estamos vivos, já não é motivo para celebrar. Nós devemos celebrar a vida. Nós, para sermos felizes, nós temos que nos sentir gratos por estar vivos. Isso é o primeiro ponto de todos. Depois, quando nós deixamos de nos lamentar e procuramos e começamos a pensar nas coisas boas pelas quais devemos estar gratos e, em vez de lamentar, pensar, ok, isto é mau, isto é negativo, está a acontecer, como é que eu posso transformar isto em positivo? E tu podes dizer, mas isso é muito desafiante. É, mas já os chineses, por causa disso, os chineses têm para a mesma palavra de crise o significado de oportunidade. E acontece também. Pegando aqui no exemplo concreto que todos vivemos e andamos aqui há um ano com esta questão da pandemia. É verdade que, infelizmente, para muita gente, para muitas empresas, por exemplo, tem sido terrível, mas existem exceções e existem, tal como nas guerras, empresas que crescem, pessoas que prosperam, porque a diferença está focar-nos no problema ou focar-nos na solução. E há soluções. E tu vais-me perguntar, mas como é que eu vou encontrar soluções quando isto acontece, isto e isto? Há sempre. O mundo é abundante, o universo é abundante. Nós temos é que utilizar os nossos recursos internos, o nosso poder interior para encontrar soluções. E é sobre isso que eu ando aqui, através destes vídeos, passinho a passinho, a dar-te dicas e estratégias para tu fazeres. E é possível. Por exemplo, infelizmente, uma das áreas que tem sofrido muito com esta questão que nós vivemos hoje é a restauração. Pelos motivos óbvios, estão fechados. Mas, ainda há poucas semanas, eu assisti a uma entrevista de uma empresa de restauração de Lisboa que dizia que, desde que veio a pandemia, nunca tinha faturado tanto antes. Porque arranjou soluções, porque teve não se focou no problema e foi procurar soluções para vender mais, para vender por takeaway, não sei. Mas o que eu quero dizer é possível, em todos os momentos, nós mudarmos e nós acreditarmos que é possível mudar. E isto faz toda a diferença. Isto de atitude perante os problemas faz toda a diferença depois no resultado. E pensa que sempre que nós nos lamentamos em algo na nossa vida, sejamos trabalhadores, sejamos reformados, sejamos jovens, alunos, sempre que nós nos focamos no problema e nos lamentamos, nós estamos a desperdiçar o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo. O nosso tempo, a nossa vida, é o bem mais valioso que nós temos. E se nós vamos desperdiçar para reforçar algo que não nos deixa felizes, nós estamos a dar uma má utilização ao nosso recurso valioso.
Portanto, vamos utilizar esse tempo e pensar o que é que eu posso fazer para ficar melhor, para ser mais feliz, para ser mais abundante. E nós, quando começamos a fazer estas perguntas a nós próprios e quando nós começamos a procurar em solução e não problema, a vida acontece de forma mais feliz. Acredita, e tens imensos casos, imensos exemplos que têm acontecido. Empresas que estavam eu estou a pegar em empresas, mas existem particulares também que durante a pandemia se descobriram, se encontraram novas soluções e encontraram novas coisas para fazer que os deixa mais felizes ainda. Pensa assim, quantas vezes antes da pandemia, antes do confinamento, nós, pessoas, reclamávamos que não tínhamos tempo. Nós, pessoas, reclamávamos que não tínhamos tempo à família, ou para nós, ou para estarem cá. Quantas vezes? Muitas. As pessoas lamentam-se muito. E lamentávamos-nos muito disto, que a vida passava a correr, que nós não tínhamos tempo para nada. E de repente veio uma pandemia que nos deu tempo. Nos deu tempo. E o que é que nós passamos a fazer? Passamos a lamentar porque veio a pandemia. A verdade é que tem sempre as coisas boas e as coisas más. A vida tem sempre esta dualidade. Tem um lado bom e tem um lado mau. Onde nós colocamos o nosso foco, onde nós colocamos o nosso pensamento, é que vai originar os resultados que nós vamos querer ter. Portanto, pensa, tenta encontrar soluções para problemas que tenhas. Tenta, em vez de lamentar, pensar as coisas pelas quais estás grata na vida. És uma pessoa grata, porque quando nós nos focamos no que é bom, nós estamos a colocar o nosso foco em procurar mais coisas boas. E é daí muitas vezes que vem aquilo que em psicologia se chama de insight, que é aquelas ideias que aparecem assim, tuc, e nós temos aquela ideia que nos vai resolver aquele problema que nós tínhamos e nos vai dar a solução que nós procuramos. Faz sentido para ti? Deixa um comentário em baixo. Isto funciona muito quando nós, por exemplo, como pais, que nos lamentamos porque não estamos a conseguir que os nossos filhos façam aquilo que nós queremos que façam. Procura sempre. A resposta está em nós, não nos outros. Nós temos sempre solução, nós temos sempre a capacidade, nós temos um poder imenso e precisamos de resgatá-lo. E todas estas dicas que eu estou a partilhar contigo, se as aplicares, tu vais começar, bocadinho a bocadinho, a conseguir resgatar o poder que tu tens. Tá bom? Por hoje é tudo. Escolhe e decide, acima de tudo, decide ser feliz e abundante, porque tu mereces.